Ok, vamos lá, pessoal, bom dia. Hoje a gente vai ver a parte de embriologia, tá? Amanhã a gente vê a parte de anatomia. Então hoje nós vamos seguir com a embriologia do sistema digestório, que a gente até já viu um pouquinho lá na parte do respiratório, que era de onde surgiu o divertículo respiratório. Então, a gente sabe, né, que o nosso sistema digestivo, ele é um sistema tubular, que vai ser formado pela cavidade oral, e aí vai ser seguido pela faringe, especificamente a orofaringe, vem o esôfago, o estômago, intestino delgado, intestino grosso, certo? E aí termina no ânus, no canal anal. Então, como é que todo esse sistema ele é formado? Ele começa a ser formado a partir da 4ª semana de desenvolvimento, certo? Então, a gente viu que o embrião, por volta dessa 4ª semana, ele tinha uma estrutura trilaminar alongada, né, como se fosse horizontal, e ele começa na 4ª semana a sofrer um dobramento, né, tanto o dobramento céfalo-caudal, que é uma curvatura na parte cranial e uma curvatura na parte caudal, como também o dobramento lateral. Esse dobramento céfalo-caudal, ele é induzido pelo crescimento acelerado do tubo neural, que é o quê? Formado pela ectoderma. Então, como ele cresce muito rápido e as outras partes, os outros folhetos não crescem na mesma velocidade, ele começa a induzir esse dobramento, que fica mais fácil da gente visualizar na figura. Então, nós temos o dobramento céfalo-caudal, o lateral, que vai culminar na formação das pregas cefálica, a prega caudal e as pregas laterais direita e esquerda. Então, uma das principais consequências desse dobramento é o estrangulamento do saco vitelino, que acaba por ter uma parte incorporada ao intestino primitivo, fazendo parte da composição do mesmo. Então, é importante que vocês saibam, né, que o saco vitelino, nesse processo de dobramento, como ele é comprimido, ele acaba compondo também parte do intestino primitivo, certo? Então, como o saco ele é revestido de endoderma, né? O folheto de revestimento do intestino primitivo também é o endoderma, o que vai aí culminar na síntese, né, do revestimento epitelial e do epitelial glandular. E esse é envolto pelo mesoderma esplâncnico, que é quem vai dar origem às estruturas musculares, né, do tecido conjuntivo. Então, a parte epitelial de revestimento e epitelial glandular é derivada do endoderma, e a parte muscular, de ligamentos, de outras estruturas de tecido conjuntivo vai ser derivada do mesoderma esplâncnico, que envolve a formação desse intestino primitivo. Então, basicamente, o intestino primitivo, ele é dividido em 3 porções. A porção anterior, que foi o que a gente viu na aula passada, que é de onde deriva todo o sistema respiratório. Temos a porção média e temos a porção posterior. Cada uma dessas porções é nutrida, é irrigada por uma determinada artéria. A porção anterior, ela vai ser irrigada pela artéria aórtica, principalmente ali os arcos faríngeos, e as demais regiões que vai ali da região da laringotraqueia e até o final do intestino primitivo anterior, que é na região do divertículo hepático, a gente vai ver que a gente tem a outra artéria nutrindo, que é a artéria celíaca, tá? Enquanto o intestino médio, a porção média, vai ser nutrida pela artéria mesentérica superior, e a porção caudal vai ser nutrida pela artéria mesentérica inferior, tá? Então, o intestino interior inicia lá no aparelho faríngeo, vai ser nutrido pela artéria aorta primitiva, a porção do aparelho faríngeo vai ser nutrida pela artéria aorta primitiva, e os demais vão ser nutridos pela artéria celíaca, certo? No primeiro arco faríngeo, especificamente, né, inicia esse intestino primitivo anterior, e ele vai terminar na região do divertículo hepático, é a região final do intestino primitivo anterior. E esse divertículo hepático já vai ser nutrido por quem? Pela artéria celíaca, certo? Os órgãos do tubo digestório que são derivados dessa porção anterior são a cavidade oral, que a gente viu lá na formação do nariz, junto, né, também com as pregas maxilares e mandibulares, que faziam a formação da cavidade bucal,
quando eles ficavam ali se prolongando para formar a estrutura em torno do estomodeu, né, que é a boca primitiva. Isso é derivado do primeiro arco, e também vimos que outro componente do sistema digestório é a faringe, que é um órgão comum ao sistema respiratório e digestório, e a faringe deriva de quem? Do terceiro, quarto e sexto arcos do aparelho faríngeo. Depois dele, nós vamos ter também o esôfago e o estômago e a parte proximal do duodeno, além, né, dos órgãos acessórios, fígado e pâncreas, que vão derivar aí do restante da estrutura do intestino primitivo anterior. Então, boca deriva do primeiro arco faríngeo, faringe, especificamente ali a região da orofaringe, vai derivar do terceiro, quarto e sexto arcos. Agora, todos os demais, esôfago, estômago, parte proximal do duodeno e fígado e pâncreas, vão derivar do restante, ou seja, não faz parte do aparelho faríngeo, do restante da região do intestino primitivo anterior, ok? Então, vamos ver aqui. Então, vocês se lembram, né? Aqui é a estrutura inicial do embrião, ele tinha essa estrutura horizontal, né? Com o endoderma mais internamente, o mesoderma no meio e o ectoderma mais externamente. Aqui em cima, aqui embaixo a gente tem o saco vitelino, né? E aqui em cima a gente tem o saco amniótico, certo? E o que é que vocês percebem? O ectoderma, essa região aqui que vai dar origem ao tubo neural, ele começa a crescer de forma muito mais acelerada do que os folhetos do mesoderma e do endoderma. Então ele pressiona para que comece a acontecer uma curvatura na região cranial e na região caudal. Então a gente tem o primeiro dobramento acontecendo aí na direção céfalo-caudal. Ao mesmo tempo que ele não está crescendo só na direção céfalo-caudal, ele também está crescendo na direção lateral. Ele também pressiona aqui, ó, as laterais, formando, então, a prega cefálica, a prega caudal e as pregas laterais direita e esquerda, certo? Com esse dobramento, o que é que vai acontecer? Vai começar a acontecer um estrangulamento aqui, ó. O saco vitelino, ele está bem amplo. Quando começa o dobramento, que vai ter aquela fusão para formar o intestino primitivo, para favorecer a fusão dos tubos endocárdicos, para formar o tubo neural, todas aquelas estruturas em cavidade, começa a estrangular aqui esse saco vitelino. Então, parte dele, ó, que é essa regiãozinha aqui que vai ser estrangulada para formar o intestino, que eu quero que vocês tenham em mente que o folheto da endoderme são essas bolinhas amarelas aqui, ó. O folheto embrionário. Isso aqui tudo é o saco vitelino, tá? Que também é formado por endoderme, certo? O folheto é esse aqui e isso aqui é o saco vitelino formado por endoderme. Então, quando começa a ter esse estrangulamento, essa região aqui, ó, do saco vitelino, ela vai fazer parte de onde? Do intestino primitivo. Então, comprime para formar essa estrutura tubular, parte do intestino primitivo. Então, quando se dobra completamente, a gente fica com essa estrutura aqui nessa visão lateral. Todo o intestino dobrado, e aqui a gente tem, nessa primeira região, o intestino primitivo anterior, que tem o aparelho faríngeo, e depois a região que possui a região da laringotraqueia, a região do divertículo hepático e finaliza no divertículo hepático. Logo em seguida a ele a gente vai ter o intestino primitivo medial e logo depois a gente vai ter o intestino primitivo posterior ou caudal, certo? Então a gente consegue perceber nesse processo que houve uma incorporação de parte do saco vitelino na formação desse intestino primitivo, certo? Então, ele era bem extenso e com a compressão, parte dele foi aqui incorporado na formação desse intestino primitivo. Ok. Então, deixa eu desfazer aqui. Então, só para a gente, mais uma vez, né, sempre ficar tendo essa figura que facilita a visualização, o embrião, ele era planar, e aí, com o início do dobramento céfalo-caudal e lateral, começou a fundir as estruturas para formar o tubo neural, o intestino primitivo e o coração primitivo, né? O tubo cardíaco primitivo.
Então, aqui do lado, vocês veem que a gente já tinha visto na aula passada do sistema respiratório da formação do nariz, que também é o processo derivado do primeiro arco faríngeo de formação da boca. Então, a gente tem aqui essa estrutura que é chamada de estomodeu, que é a boca primitiva, e com o início da formação das pregas, né, maxilares e mandibulares, a gente começa, quando elas começam a se prolongar para se fundir, a ter a formação tanto do nariz quanto também aqui da cavidade bucal da boca em si, certo? Não vou entrar, né, na formação da faringe, porque a gente já viu na aula passada. Ela vai ter todas as estruturas musculares, além de também estar relacionada às cartilagens da laringe. Então, tudo isso vai ser sintetizado a partir dos terceiro, quarto e sexto arcos faríngeos para dar origem à faringe, em que a região da orofaringe vai ser a principal relacionada ao sistema digestório, tá? Então, seguindo, aqui é só para ilustrar para vocês a questão da irrigação sanguínea desse intestino primitivo. Então, quando o intestino primitivo se forma, né, aqui ele já está no processo de desenvolvimento dos intestinos, né, do delgado e do grosso. Então, quando ele se forma lá o tubo inicial, certo? A gente vai ter aqui nessa região superior a artéria aorta irrigando o aparelho faríngeo, certo? A partir, logo depois que a gente tem a saída do aparelho faríngeo, a gente tem essa região aqui ainda do intestino primitivo anterior, a gente vai ver que ele é irrigado pela artéria celíaca. Quando a gente sai do intestino primitivo anterior, que é aqui, ó, na região do divertículo hepático, isso aqui é o fígado, né, que está sendo formado, aqui é o pâncreas, certo? Aqui é a vesícula. Então, a partir da região do divertículo hepático, a gente inicia o intestino primitivo médio. E quem é que vai irrigar o intestino primitivo médio? Vai ser a artéria mesentérica superior. Quando a gente termina a região do intestino médio, que a gente vem para o restante do intestino grosso, e aí formação do canal retal, do ânus, a gente entra no intestino primitivo posterior ou caudal, e quem é que irriga esse intestino posterior vai ser a artéria mesentérica agora inferior, certo? Nessa outra figura a gente também consegue visualizar isso, certo? Aqui no aparelho faríngeo, ó, a gente não tem aqui a demonstração de toda da artéria aorta e as suas ramificações que vão irrigar essa região, mas a gente tem o restante do intestino primitivo anterior sendo irrigado pela artéria celíaca, a partezinha do intestino medial irrigado pela artéria mesentérica superior e a parte do intestino posterior sendo irrigado pela artéria mesentérica inferior, certo? Então, a partir do momento que a gente viu a formação da boca, vimos a formação da faringe, principalmente na aula passada, a gente pode começar a ver os órgãos seguintes, as estruturas seguintes que formam o sistema digestório. O que é que vem logo depois da faringe no sistema digestório? O esôfago, né? Então, na região da laringotraqueia, quando inicia a formação do divertículo respiratório, o esôfago também inicia a sua formação nessa região. Por isso que tem que sofrer o processo lá de septação, né? Traqueoesofágica, porque os dois estão começando a se formar ao mesmo tempo. Então, eles têm que ter a separação anatômica que vai ser a característica depois do indivíduo. Então, inicia também a sua formação nessa região, sofrendo um processo de alongamento, né? Ele vai crescendo, que é um tubo, e também vai sofrer o processo de separação do divertículo respiratório através do septo traqueoesofágico. Então, como é o processo de alongamento, né? O processo de alongamento é básico, tá? Ali na região, na mesma região onde houve o brotamento para formar o divertículo respiratório, começa a ter uma proliferação do endoderma para formar o tubo que vai dar origem ao esôfago. Então, nesse processo de alongamento, as células da endoderme vão proliferando, né, formando essa estrutura cilíndrica, ao ponto, só que nesse início elas vão se proliferar tanto que elas vão obliterar a luz do esôfago, ou seja, bloquear. Então, o que vocês estão vendo aqui de amarelo é porque está completamente preenchido por endoderme. Então, é um tubo cilíndrico, mas ele não tem canalização, ele é completamente fechado. Lá por volta da 8ª semana de desenvolvimento,
é que ocorrem os processos de sinalização gênica para induzir a apoptose central dessas células. Então, começa aqui a ter uma apoptose, né, de forma irregular, não tem um padrão do início para o final, vai acontecendo à medida que, no final das contas, quando todas essas células que precisam sofrer apoptose sofreram, a gente tem a formação da luz do esôfago. Então, ele passa a ser um tubo canalizado, certo? E como é que acontece o processo de septação? Primeiro, ele vai sofrer o processo de alongamento, ao mesmo tempo em que ele sofre o processo de separação do divertículo respiratório, que a gente já viu, né, que é a formação do septo tráqueo-esofágico. Então, tem lá inicialmente esse contato, né, entre o tubo que vai formar o esôfago e o broto que está formando o divertículo respiratório. Aí vem aqui, eles começam a se unir. E aí há uma separação entre o esôfago e a laringe, mas eles têm um contato a nível de endoderme, né? Eles ficam tendo contato a nível de endoderme. E aí quando prolonga, quando continua o processo do prolongamento dessas pregas de mesoderme, aí a mesoderme vai entrar entre esses canais para bloquear mesmo, para separar os dois. Então não tem mais contato de endoderme entre eles. Quando a septação ela se completa, a gente tem um preenchimento aqui, a separação deles por mesoderme, certo? Então fica o esôfago e a traqueia completamente separados, certo? Foi o que a gente viu lá, até mesmo na peça original, né? Que a gente viu que a partir da traqueia separava completamente o esôfago. Aqueles dois tubos bem pequenininhos, eles ficavam completamente separados, ok? Então, seguindo do esôfago simples, né, alongou, depois sofreu a apoptose, sofreu a septação, a gente continua agora para a formação do estômago, que também é derivado do intestino primitivo anterior. Então, no mesmo período tem início a formação do estômago, né, que fica logo abaixo do esôfago. E nesse processo de desenvolvimento do estômago vai acontecer primeiro uma dilatação fusiforme dessa região do intestino primitivo anterior. Além disso, existe um crescimento diferenciado da região dorsal e da região ventral. Então, a gente tem uma face côncava superior menor e uma face convexa inferior maior. Isso quando está no início da formação, quando tem a rotação, inverte, né? E além disso, né, desse crescimento diferenciado, nesse processo de dilatação, nós temos a ocorrência de duas rotações. Uma rotação no eixo longitudinal, de 90 graus no sentido horário, ou seja, vai trazer o lado dorsal para a esquerda e o lado ventral para a direita. E temos outra rotação agora no eixo antero-posterior, por isso que o estômago ele fica mais deitadinho, né? Ele forma o J, porque ele está aqui em pé, virou, depois de virar ele deita, que é a rotação antero-posterior. E aí ele fica mais horizontal, como se fosse mesmo deitado, tá? No revestimento do estômago a gente vai ter o mesoderma, que acompanhando a proliferação e as rotações, dá origem ao mesogastro dorsal, revestimento externo, tá? Interno, obviamente, vai ser o endodermo, porque o endodermo o intestino primitivo, ele é formado por endodermo. Externamente a esse estômago, e eu quero que vocês visualizem que a todas as estruturas do sistema digestivo, nós temos o quê? O que é que tem por fora do endodermo? O mesodermo, né? Então, na formação do intestino, está aqui o intestino primitivo. Na formação de todas as estruturas do intestino primitivo, nós vamos ter o mesodermo envolvendo. E aí nós temos a separação em duas estruturas chamadas de mesogastro dorsal, que é o que fica ali ligado às artérias, e temos o mesogastro ventral, que é o que fica lá para o lado do saco vitelino, tá? Então, um fica voltado para o lado do saco amniótico e o outro para o lado do saco vitelino. Quando a gente viu a figura, a gente viu o quê, né? Deitado, assim, o saco amniótico em cima, em azul, e o saco vitelino em amarelo embaixo. Então, eu estou virando essa figura assim, ó. Então, o mesogastro dorsal fica para o lado do saco vitelino. E o mesogastro ventral, ele fica para o lado do saco vitelino, certo? E esse mesoderma, com essas nomenclaturas que envolve o endoderma, que forma o sistema digestivo,
Ele tem duas características importantes. O dorsal, ele é fixo. Ele não deixa o que está ligado, o lado ligado a ele se movimentar. Enquanto o ventral é móvel. Então, todas essas rotações, tudo que acontece para colocar as estruturas nas suas devidas localizações anatômicas, vão ser a partir de movimentos permitidos pelo mesoderma ventral, certo? Oi. A pele, sim. Aí o epitélio do sistema intestinal, o epitélio respiratório é Endoderma. Mas não é epitélio igual a pele, né? Não é epitélio, mas não está não é pele. Sim. Não, mas não necessariamente somente o epitélio, tecido epitelial, ele vai ter origem apenas no folheto embrionário endoderma. O tecido epitelial de revestimento ou glandular só tem origem no folheto embrionário endoderma ou ectoderma. Pode ter variações. Epitélio pavimentoso simples, epitélio cúbico, a gente tem variações dentro dos folhetos, certo? Aí no intestino ele é endoderma, né? Mas Isso. o epitélio que é cúbico é endoderma. É endoderma. O músculo é mesoderma. Isso, exatamente. E o tecido conjuntivo por fora é mesoderma. É mesoderma também. Então vamos lá, para facilitar a visualização de vocês. Então aqui a gente tem a região do intestino primitivo anterior e aí começa a ter a formação do estômago. O que é que vai acontecer? Essa parte que vocês estão vendo aqui é a região ventral, certo? É o que a gente pode dizer que está para a nossa frente. A região dorsal é a que nós não estamos enxergando. Então, nessa região que vai formar o estômago, vocês estão percebendo que está tendo uma dilatação, não é isso? Em vez do tubo, ele está crescendo normal, igual foi a formação do esôfago, ele está crescendo dilatado, não é isso? Quero que vocês visualizem que a região ventral está crescendo e dilatando, mas tenham em mente que a região dorsal, que nós não visualizamos, está crescendo e dilatando muito mais. Tá? Esse crescimento, essa dilatação, ela é diferencial, tá? Então, beleza, começou a crescer, tá aqui a região ventral crescendo um pouquinho e a região dorsal crescendo bem muito, tá assim, minha mão, crescendo bem muito. Vai acontecer agora a primeira rotação, 90 graus. Então, virou. O que era dorsal veio para a esquerda e o que era ventral veio para a direita, certo? Então, a gente tem aí a primeira rotação, que é justamente isso aqui, ó. O que era atrás veio para o lado esquerdo e o que era na frente, ó, é no sentido horário. O que era na frente veio para o lado direito. Como o que estava na região dorsal estava crescendo muito mais, ó, ele acaba formando aí como se fosse um S, né? Porque ele está crescendo muito mais acentuadamente do que os outros lados do crescimento do estômago. Depois dessa primeira rotação, nós vamos sofrer agora, ó, uma segunda rotação. Só que essa rotação agora não é longitudinal, ela é no sentido antero-posterior. Então é de cima para baixo. Então vai ter a rotação aqui, ó, de cima para baixo e acaba fazendo o quê? Com que esse estômago ele fique mais deitado, né? Ele fique mais na horizontal. Vocês conseguiram visualizar isso aqui? O estômago ele começa a se formar depois da formação do... Ele começa a se formar já no início da formação do esôfago. Então, é no mesmo período que começa a se formar. Então, o esôfago está se prolongando, vai prolongando já para formar o estômago. A apoptose, ela vai acontecer depois, é como se fosse depois. Está tudo acontecendo ao mesmo tempo. Por exemplo, isso aqui, o esôfago já está se formando e o estômago também está se formando. Mas aí depois, nesse período que ele sofreu a rotação, já começa a sofrer a apoptose. Mas ele ainda vai crescer até ficar desse tamanho aqui. Mas o período de formação do estômago, de início, né, de formação do esôfago e do estômago, já vai acontecendo ao mesmo tempo, certo? Então, vamos lá. Seguindo aqui.
Pronto, depois do estômago, saindo do estômago, a gente vai para onde? Para o intestino delgado, né? Especificamente para a porção duodenal desse intestino delgado. Só que a gente já falou lá no início que do intestino primitivo anterior vai derivar apenas o quê? A região proximal do duodeno, certo? O restante vai ser a partir das demais porções do intestino primitivo. Então, durante esses períodos, né, ao mesmo tempo que está lá formando o estômago, que ele está sofrendo rotações, que ele está dilatando mais, também iniciou a formação da região proximal do duodeno, certo? E por isso também visualizem que as regiões que são medial e posterior também já começaram a sua formação, certo? Então, durante esses períodos também observa-se, não clica não, que é isso, durante esses períodos também observa-se a formação da porção proximal do duodeno, e é importante destacar que o duodeno ele tem uma porção proximal derivada do intestino primitivo anterior, que vai até a região final deste, que qual é a região final do intestino primitivo anterior? O divertículo hepático, né? E a outra porção, que é a porção distal do duodeno, vai ser derivada do intestino primitivo medial. Portanto, o que é que a gente pode deduzir? Que o duodeno, ele é irrigado por duas artérias. A artéria celíaca, na parte, né, proximal, e a artéria mesentérica superior, na parte distal, tá? Bom dia. Aí, assim, a formação da porção proximal do duodeno ocorre a partir da proliferação, né, das células endodérmicas do intestino anterior, que causam também a obliteração da luz do duodeno, e lá por volta da 8ª semana ocorre a sinalização de apoptose central, que recanaliza o centro dessa porção. A mesma coisa que está acontecendo lá no esôfago, certo? Então, ela começa a se formar, essa proliferação é tão intensa que obstrui a luz desse duodeno. Lá na 8ª semana começa a ter sinalização gênica para a apoptose dessas células centrais, até que se recanalize completamente esse duodeno, ok? Além disso, o duodeno também vai sofrer uma rotação no sentido horário, tá? Essa estrutura que é o que vai garantir o formato em C dessa região. Além disso, essa rotação duodenal, além de garantir a formação em C do duodeno, que encaixa ali perfeitamente com o pâncreas, é ela quem vai garantir o quê? Que a gente tenha, né, as estruturas do divertículo hepático sendo empurradas em direção ao outro lado. Porque vocês vão ver daqui a pouco, né, no próximo, que no divertículo hepático a gente tem um ramo que vai formar o fígado, temos um ramo que vai formar a vesícula biliar e tem um ramo que vai formar um pedacinho, um broto do pâncreas. E do outro lado, do lado oposto, que não sai do divertículo hepático, vai ter um broto também para formar o pâncreas. Então, eu preciso unir essas duas partes do pâncreas para formá-lo completamente. Como é que a gente vai girar para unir essas duas partes? Essa rotação do duodeno que garante esse giro, tá? Então, aqui, ó, começa o processo, né? Acaba obstruindo, começa a apoptose, até que restabelece a luz desse duodeno. E aí a gente tem aqui a formação dele e ocorre, não achei nenhuma figura mostrando a rotação que o deixa nessa forma em C, mas aqui, ó, é uma micrografia eletrônica de um feto, né? Que mostra como é que fica essa estruturação em C, à medida que todo o sistema digestivo está sendo desenvolvido, da curvatura do duodeno, certo? Então, ainda na região caudal do intestino primitivo anterior, além da gente ter a formação da parte proximal do duodeno, que vai até ali a região do divertículo hepático, a gente também vai ter a formação dos órgãos acessórios do sistema digestivo. Lá na região caudal do intestino anterior, a gente tem as últimas estruturas do sistema digestório derivando dessa porção do intestino primitivo, especificamente das regiões chamadas de divertículo hepático ventral e broto pancreático dorsal, tá? A partir do divertículo hepático ventral, a gente tem a formação do fígado, das vias biliares, e por vias biliares entendo, né, a vesícula biliar e o canal que faz a comunicação do fígado com ela e também para a comunicação final com o duodeno.
e parte do pâncreas, né? Que foi aquela estruturazinha que eu acabei de mencionar para vocês. Seguindo o mesmo padrão de folhetos embrionários, o endoderma dá origem ao epitélio de revestimento e o epitélio glandular, enquanto o mesoderma esplâncnico dá origem às camadas de tecido conjuntivo e os demais tecidos, certo? De todas essas estruturas. E a partir do broto pancreático dorsal, nós temos origem a outra parte do pâncreas, e na região do divertículo hepático ventral, a gente pode observar uma evaginação ventral, de onde partem duas ramificações, uma cefálica e uma caudal. Então, a gente chegou aqui ao final do intestino primitivo anterior. No final do intestino primitivo anterior, a gente tem partindo aqui, antes de chegar no final, a gente tem partindo na região dorsal o broto pancreático dorsal, certo? Que é essa estrutura maiorzinha. E quando a gente desce mais ainda e chega de fato ao final do intestino primitivo anterior, a gente tem a formação do divertículo hepático ventral. Pode ser chamado só de divertículo hepático? Sim, pode ser chamado só de divertículo hepático, ele é o único formado. A gente só faz essa nomenclatura de ventral e dorsal porque praticamente atrás dele tem a formação do broto pancreático dorsal, tá? Então, esse divertículo hepático ventral, ele tem duas ramificações principais. Uma chamada de ramificação cefálica, que vai dar origem aqui ao fígado, e outra chamada de ramificação caudal, que ainda vai se ramificar duas vezes, na ramificação que dará origem à vesícula biliar e os canais biliares e ao broto pancreático ventral. Tá? Por que é o broto pancreático ventral? Porque a gente tem o dorsal e esse aqui, o que está na frente, é o ventral. Então, tem no divertículo hepático uma ramificação cefálica e uma caudal que ainda se ramifica em duas. Uma para vesícula, outra para pâncreas ventral. Beleza. Como é que acontece especificamente a formação do fígado, tá? Então, a porção cefálica, né, aquela primeira ramificação que sobe, ela cresce em direção à região cranial, ou seja, a região superior do embrião, em direção ao septo transverso. Por isso, não será recoberta pelo peritônio, das estruturas ali da parte de baixo do sistema digestivo, não vai ser recoberto pelo peritônio, porque ele vai crescer para cima em vez da região abdominal. Esse crescimento dá-se através da formação dos cordões de hepatócitos e dos ductos biliares. Vocês viram na imagem anterior que a gente tinha lá como se fosse vários cabelos. E esses cabelos, né, essas ramificações, são justamente essas estruturas que são chamadas de cordões de hepatócitos, que são proliferações de hepatócitos, e também os ductos biliares. O desenvolvimento dessas estruturas se inicia na 5ª semana e vai até a 10ª semana de forma muito rápida, expande muito rapidamente, tá? Devido ao quê? Por que há essa necessidade de estimular o crescimento do fígado tão rapidamente, tão intensamente? Porque o fígado, nesse período, ele tem qual função? É ele quem realiza a hematopoiese, né? Então, ele precisa crescer logo para ele produzir essas células sanguíneas. Então, isso vai, essa produção da 6ª até aproximadamente a 10ª semana de desenvolvimento do período embrionário. E aí, nessa síntese de células sanguíneas, é isso que vai conferir a cor avermelhada do fígado. Porque ele foi sintetizando essas células e ficou com a cor bem vermelha nesse período inicial de formação, tá? Então, esse crescimento rápido e acentuado acaba ocasionando o quê? Ocupa uma boa porção do espaço peritoneal e restringe o crescimento da porção medial do intestino primitivo. A partir da 10ª semana, os cordões de hepatócitos passam a ocupar menos espaço e na 12ª semana começam a sintetizar a bile, que no período adequado será encaminhada aos ductos biliares para ser eliminada nas fezes, conferindo a cor escura das fezes iniciais do bebê, o mecônio. Então, quando o sistema digestivo está amadurecido, né, que tudo começou a funcionar, é quando, de fato, o fígado, ele começa a encaminhar essa bile que ele começou a produção lá na 12ª semana. Isso é um sinal de amadurecimento intestinal, quando o bebê elimina o mecônio, né, ali ainda dentro da barriga da mãe.
É um sinal de amadurecimento, porque significa que tudo está funcionando, a bile foi encaminhada para os ductos, chegou lá no duodeno, saiu pelo intestino e está conferindo essa cor escura às fezes do bebê, certo? Que é o que a gente chama de mecônio, tá? Então, o fígado, ele tem, além disso, né, dessa função de sinalizar para o amadurecimento intestinal, ele também tem relação com a formação dos intestinos, tanto o intestino delgado como o intestino grosso. Como? Ele ocupa um espaço tão grande devido a esse crescimento exagerado que ele tem logo no início, que ele faz com que o intestino, as alças, né, do intestino delgado e do grosso que estão crescendo, elas vão ter espaço para crescer? Não. Então elas começam o quê? A se dobrar e comprimir. Por isso que enrola e cabe tudo ali dentro daquela região. Porque o fígado, além de ter todas essas funções, ele também favorece essa compressão do espaço e faz com que acabe os intestinos se dobrando e cabendo ali dentro daquela região, certo? Ele engole o líquido amniótico, ele engole o líquido amniótico. Ele come. Não, nessa água. E tem a mistura com a bile. Tem tudo. Tem várias substâncias. Tem proteína, tem tudo. O Mateus, quando ele nasceu já fazendo o mecônio. Foi desesperador, que eu fiquei com medo. Na hora que a minha bolsa estourou, eu tava em casa. É o meu Mateus. Não. O meu Mateus. Quando a minha bolsa estourou, a água é pra ser cristalina, né? Igual a água de bebê. Quando estourou, tava preta. Eu fiquei desesperada. Porque é um sinal de que o intestino está amadurecido, mas se o bebê aspirar, pode causar graves problemas. Aí eu fiquei doida. E eu passei ainda 3 horas na emergência para me levarem para a sala de parto, viu? E eu doidinha que esse menino tivesse alguma coisa. Mas o pediatra disse que ele não aspirou, ele só engoliu, que ele não chegou a aspirar. Eu, graças a Deus, porque estava muito espesso, estava grossão mesmo. Se ele tivesse aspirado, até hoje estava com problema respiratório. Então vamos lá, como é que isso acontece? Então a gente tem ali na região do divertículo hepático, né? Na ramificação cefálica, o início da formação dos cordões de hepatócitos e também dos ductos biliares. E aí começa o crescimento rápido e acelerado para cima desse fígado, que vai lá entrando em contato com o diafragma e ocupando o espaço abdominal, certo? Ao mesmo tempo, a gente também tem um crescimento da região aqui caudal, né, da ramificação caudal, que vai dar origem à vesícula biliar e ao broto pancreático ventral, certo? Então aqui é só para vocês visualizarem, ó, começou a formação dos cordões de hepatócitos, ele vai crescendo, e o que é que ele está fazendo? Bem aqui, ó, comprimindo o diafragma e ocupando uma região muito grande da região abdominal, né? Por isso que ele limita o crescimento das outras estruturas, fazendo com que elas tenham que se apertar em um determinado espaço, certo? E como é que se dá a formação da vesícula, né? Das vias biliares e do pâncreas? Então, já na ramificação caudal do divertículo hepático ventral, vão surgir 2 ramos. Um ramo que vai dar origem às vias biliares e à vesícula biliar, através de proliferação endodérmica normal, tá? Não tem nada especial na formação da vesícula. E o broto pancreático ventral, né? Que vai ser aquele pequenininho que também faz parte do pâncreas. Na formação do pâncreas, quando a gente tem a rotação do duodeno para deixar ele na estrutura, na morfologia em C, desfaz-se a separação de lados que havia entre o broto ventral e o dorsal, ficando agora o broto dorsal por cima e o ventral embaixo. Quando a gente tem a rotação do duodeno, pelo fígado ser muito grande, ele não se mexe, né? Ele fica ali preso naquela estrutura. O que é que vai se mexer? Vai ser só aquele brotinho que vai ser empurrado para o lado oposto e aí ele fica por baixo do broto pancreático dorsal.
Então, assim, de modo que o ventral é o que se move até o dorsal, porque o que foi que eu falei lá no início, o mesogastro dorsal, ele se mexe? Não, só o que se mexe é o que está no mesogastro ventral. Então, é ele quem se mexe para ir até o broto pancreático dorsal, certo? Então, o broto pancreático ventral vai formar parte da cabeça do pâncreas e o processo uncinado, enquanto o broto pancreático dorsal vai dar origem à maior parte da cabeça, o corpo e a cauda do pâncreas. Em cada um desses brotos a gente pode visualizar um ducto, certo? O ducto do broto pancreático ventral desemboca na papila menor do duodeno e o ducto do broto pancreático dorsal desemboca na papila maior do duodeno. Com o final da rotação do duodeno, os ductos do broto pancreático ventral e a maior parte do dorsal vão se fundir, né? Que esse é o intuito desse giro, para eles começarem a ficar tão próximos e eles não estão em crescimento. Ah, como é que eles se fundem? Eles estão crescendo. Então o endodermo vai proliferando e uma hora vai unir os dois, certo? Então eles vão se fundir para formar o ducto, o pâncreas de modo geral, e a gente vai ter aí também a fusão dos ductos, tá? O ducto, né, da parte ventral e da parte dorsal vão se fundir para formar o ducto pancreático principal, e o restante do ducto do dorsal vai formar o ducto pancreático acessório. A partir desses ductos, o endoderma que os forma começará a proliferar para dar origem aos ácidos serosos relacionados à formação do suco pancreático, ou seja, a porção isócrina, e também as ilhotas pancreáticas relacionadas à parte endócrina do pâncreas, tá? Ou seja, o endoderma vai dar origem tanto à parte exócrina como à parte endócrina, tá? As ilhotas, né, que é a parte glandular, endócrina, após certo tempo de formadas, vão se desprender completamente do ducto e serão envolvidas por capilares sanguíneos para de fato atingir a função endócrina. E a gente sabe que a glândula ela fica lá solta. Então, depois de determinado tempo que ela cresceu, ela se solta, vai ser envolta pelos capilares e vai formar as estruturas glandulares. Então, vamos visualizar aqui, ó. Vocês viram nessa figurinha que fica mais fácil de visualizar, né? A formação do broto pancreático ventral e do dorsal. Com a rotação do duodeno, o que é que vai acontecer? O broto pancreático ventral vai para baixo do dorsal. E aí, à medida que eles vão crescendo, eles vão se fundir, certo? E ao mesmo tempo, o que é que está se fundindo também? Nessa outra figura a gente visualiza melhor. Então, eles se fundem aqui, ó. E aí a gente vai ter a fusão também dos ductos de cada um, o ducto ventral e o ducto dorsal. Então, quando o ducto ventral se funde aqui ao ducto dorsal, ele dá origem ao ducto pancreático principal, certo? Enquanto esse restinho aqui do ducto dorsal, que essa fusão vai acontecer bem aqui, ó. Então, quando a gente olha anatomicamente, que amanhã vai ficar mais fácil de visualizar, o ventral e o dorsal se unem bem aqui, nessa angulação aqui. E aí formam o ducto pancreático principal. Esse pedacinho aqui que sobrou do dorsal, ele vai dar origem ao ducto pancreático acessório, certo? E aí, como é que está acontecendo a formação desse pâncreas a nível microscópico, né? Então, esses ductos aqui, que é o que inicia a formação do pâncreas, lá nas extremidades de cada ramificação dele, a gente vai ter a formação dos ácidos serosos, que é a parte exócrina do pâncreas, e vamos ter a formação de quê também? Aqui, ó, das ilhotas pancreáticas. Aí, quando essas ilhotas, elas já cresceram o suficiente, elas vão se desprender completamente dos ductos e vão ser envoltas por capilares, dando origem às ilhotas pancreáticas ativas, né, na função endócrina. Ok? Tranquilo? Então pronto, a gente terminou aí a parte do intestino primitivo anterior, né? Então a gente viu a formação de esôfago, estômago, parte proximal do duodeno e formação do fígado, vesícula e pâncreas. Agora a gente vai entrar na parte distal do duodeno, jejuno, íleo, intestino grosso, que são a partir das demais porções do intestino primitivo.
Especificamente aqui no intestino primitivo médio, é de onde vai surgir, de forma geral, o restante do intestino delgado, né? Então, tanto a porção distal do duodeno, como jejum e íleo, e parte do intestino grosso. O revestimento dessas estruturas vai ser de endodermo, epitélio de revestimento e glandular, e o externo de mesodermo esplâncnico, que vai dar origem aos músculos e ao tecido conjuntivo que reveste esses órgãos. Logo acima do intestino primitivo médio está o divertículo hepático ventral. Então, o que é que limita o intestino primitivo médio? O que é que vem antes, o que é que vem depois? Acima dele, parte do intestino anterior, a gente tem o divertículo hepático. Passou o divertículo hepático, inicia o médio, tá? E onde é que ele vai terminar? Ele vai terminar, né? Cadê? Ele finaliza em 2/3 do cólon transverso ou metade do cólon transverso. Por que que tem essas variações? Porque tem pessoas que têm 2/3 derivados do intestino médio e tem pessoas que têm metade derivado do intestino médio. É a característica de cada indivíduo, tá? Mas de forma geral, o padrão é 2/3 do cólon transverso. Então ele encerra aqui. A partir disso aqui, 1/3 restante já é a partir do intestino primitivo posterior, ou caudal, tá? E toda a sua extensão é irrigada por quem? Pela artéria mesentérica superior. Especificamente, os órgãos derivados dessa porção do intestino primitivo são a parte distal do duodeno, o jejuno, o íleo, o seco, o apêndice vermiforme, o cólon ascendente e 2/3 do cólon transverso, ou metade, tá? Lá na 6ª semana de desenvolvimento, a porção do intestino médio começa a se proliferar de forma intensa e rápida. Se é na 6ª semana de desenvolvimento, o que é que a gente já consegue perceber? Que começa, né, mesmo tempo ali que está começando também no anterior. Então, tudo está se formando ao mesmo tempo, certo? Então, a porção do intestino médio começa a se proliferar de forma intensa e rápida, o que provoca um rápido alongamento das alças intestinais ao redor da artéria mesentérica superior. Então, as alças intestinais, elas podem ser divididas em 2 porções. Uma alça cranial, que fica posicionada para a região superior, e uma alça caudal, que fica posicionada para a região inferior. Essas calças, é ótimo. Essas alças estão crescendo muito rápido e a cavidade abdominal não acompanha esse crescimento, cresce mais lentamente. Além disso, a gente tem o quê? O fígado ocupando muito espaço. Então, as alças vão crescer em direção ao quê? Ao espaço do cordão umbilical, certo? Por volta lá da 10ª semana é que essas alças começam a retornar à cavidade abdominal através do processo de herniação fisiológica, que é um processo fisiológico, tá? Já já a gente vai ver umas figurinhas. Então, o que é que vai acontecer? Então, tá aqui o intestino primitivo medial. Ele começa a se prolongar, ele vai prolongando e acaba formando 2 alças. A alça cranial, que fica superior, e a alça caudal, que fica inferior. Esse crescimento é tão rápido que ele tem que entrar na região umbilical, certo? Beleza. Então, a alça cranial, ela vai dar origem às estruturas do intestino delgado, e a caudal irá dar origem a quase todo o intestino grosso, porque quase todo vai até 2/3 do transverso, né? As rotações do processo de herniação fisiológica agora vão ser de 270 graus e no sentido que? Anti-horário. Até agora a gente só estava vendo sentido horário, agora vai ser no sentido anti-horário e vai ser uma rotação de 270 graus, mas essa rotação de 270 graus, ela não acontece de uma vez só. Ela vai acontecendo de forma fracionada. Então, rotaciona 90 graus no sentido anti-horário, depois rotaciona 90 graus no sentido anti-horário, depois rotaciona de novo 90 graus no sentido anti-horário. Então, acontece 3 vezes, por isso que a gente chama de rotação de 270 graus, tá? Então, inicialmente, no período de crescimento em direção ao cordão umbilical, as alças irão sofrer a primeira rotação de 90 graus no sentido anti-horário, deixando a alça cranial mais à direita e a caudal mais à esquerda. Eu disse, as alças estão crescendo aqui em direção ao cordão umbilical. Alça cranial, alça caudal. Vou ter a primeira rotação de 90 graus no sentido anti-horário.
girou aqui. A cranial vai ficar mais posicionada para vir para a direita e a caudal para vir para a esquerda, certo? Quando se inicia o retorno das alças, que a gente viu que é lá pela 10ª semana, ele começa a regredir do espaço umbilical de volta ao espaço intestinal, né? Por quê? Porque o fígado ele para de crescer e o feto continua em crescimento. O fígado ele para de crescer tão intensamente por quê? Porque ele não tem mais a responsabilidade total da síntese das células sanguíneas a partir da 10ª semana, tá? Então começa a ter mais espaço abdominal, então essas alças elas começam a poder retornar. Então a alça cranial ela retorna primeiro, então ela tá aqui, virou, ela começa a voltar primeiro, certo? Então ela começa, o que é que está acontecendo? Vocês estão vendo que está puxando a de baixo, né? É por isso que no final das contas a gente vê o intestino grosso, né? Ficando em volta do intestino delgado. Então ela começa a puxar porque ela vai voltando primeiro para a cavidade abdominal, formando a parte distal do odeno, o jejuno e o íleo. Em seguida ocorre o retorno da alça caudal e nesse retorno aí que a gente vai ter mais as duas seguintes rotações, uma de 90 graus em sequência e depois a outra que vai dar origem ao cólon ascendente e a 2/3 do cólon transverso. Então a alça do intestino delgado começa a voltar, aí depois que começa a voltar a caudal e aí ela vai sofrer uma direção de 90 graus e depois outra direção de 90 graus para formar a formação fechadinha do intestino grosso em volta do delgado, certo? Então aí a gente termina a formação, né, do intestino grosso até 2/3 do cólon transverso. Lá no início da alça caudal, que vai formar o intestino grosso, a gente tem a formação do seco e do apêndice vermiforme também. No comecinho dessa alça caudal começa a acontecer o que a gente chama de tumefação secal. E a partir dela começa a surgir o divertículo secal. É como se começasse a ter uma tumefação, um inchaço, certo? A partir dela a gente vai ter aí a surgir o divertículo cercal. O que é o divertículo? Que a gente viu uma evaginação, né? Desse divertículo cercal é que a gente vai ter a origem do apêndice vermiforme, né? Então, inicialmente o apêndice ele é bem pequeno, mas aí ele vai crescendo rapidamente. Ao mesmo tempo que ele vai crescendo, a região do seco, né, que sofreu a tumefação e é de onde parte esse divertículo que dá origem ao apêndice, ela começa a apresentar um crescimento desigual na parede da alça, formando o quê? Os gromos que a gente vê da estrutura do intestino grosso, que acabam se posicionando à frente do apêndice. Então vamos lá visualizar isso aqui, ó. Pode. Então vocês têm aqui, ó, aqui eu quero que vocês visualizem, a gente tem o intestino médio, tá? Então aqui no intestino médio a gente começa a ter o crescimento acelerado desse intestino e como ele está crescendo muito acelerado intensamente e não há espaço abdominal, ele começa a entrar onde? Na região umbilical, certo? Essa alça superior aqui é a alça cranial, que vai dar origem ao intestino delgado. E essa alça inferior é a alça caudal, que vai dar origem ao intestino grosso até 2/3 do cólon transverso, certo? Então, a primeira coisa que vai acontecer aqui é essa primeira rotação de 90 graus. Então, a alça cranial, ela fica posicionada mais para o lado direito do embrião e a caudal vem mais para o lado esquerdo. Em determinado momento, lá pela 10ª semana, o espaço abdominal ele fica maior. Como ele está ficando maior, essas alças podem regredir do espaço umbilical de volta para o espaço abdominal. Quem é que começa a voltar primeiro? A alça cranial começa a voltar primeiro e em seguida começa a voltar a alça caudal, que dá origem ao intestino grosso. E aí vai sofrer duas rotações. Uma de 90 graus, outra de 90 graus, no sentido anti-horário novamente. E aí, como é que fica a formação dessa estrutura no final? Aqui, ó. Acaba formando já a estrutura base do intestino grosso, que fica em volta do intestino delgado, completamente aqui, ó. Todo dobradinho para poder, porque ele foi comprimido nesse processo de regressão da caudal que empurrou. Quando ela girou, aí ela conteve ele, então ele continua crescendo, mas ele está crescendo agora dentro de um espaço limitado, certo?
Então, isso tudo aqui, essa alça caudal ou cranial, vai dar origem à porção distal do duodeno e ao jejuno e ao íleo, certo? Então, beleza, formou aqui, né, o intestino, a alça ascendente, 2/3 da alça transversa. Bem aqui no início, no contato entre o intestino delgado e o intestino grosso, a gente vai ter o seco e o apêndice vermiforme. Então, observem aqui, vocês conseguem visualizar agora aqui, que isso aqui é a alça cranial, é isso aqui, ó, é essa extremidade que está cortada ali, e essa daqui é a alça caudal, vocês conseguem visualizar isso, né? O que é que começa a acontecer para a formação do seco e do apêndice vermiforme? Começa a ter uma tumefação, um inchaço aqui nessa região da alça caudal. Então, ele começa a ter um inchaço. Esse inchaço ele vai favorecer que o que aconteça? A formação de um divertículo, que essa é a vaginação, esse prolongamento. Esse divertículo vai crescendo, crescendo para formar o apêndice vermiforme. Então, ele cresce bastante e rapidamente e inicialmente ele fica posicionado aqui na frente. Mas o que é que começa a acontecer com o seco? Com o seco, ele começa a ter crescimentos desiguais e ele começa a formar esses gromos que acabam empurrando o apêndice vermiforme para trás. Então, antes, quando ele estava posicionado na frente, com as modificações que vão acontecendo no seco, ele vai ser empurrado para trás, ok? Conseguiram visualizar a formação do intestino delgado, da parte do intestino grosso, seco e apêndice vermiforme? Então, seguindo, né? Então, ainda na formação intestinal, as estruturas finais do sistema digestório, que é o quê? 1/3 do cólon transverso ou a outra metade do cólon transverso, o cólon descendente, o cólon sigmoide, o reto e parte do canal anal irão derivar agora do intestino primitivo caudal ou intestino primitivo posterior, certo? Portanto, podemos dizer que o intestino primitivo posterior é delimitado pelo 1/3 ou metade do cólon transverso no início e pela membrana cloacal lá no final, certo? Que a gente vai já ver onde é. Essa porção, obviamente, vai ser irrigada pela artéria mesentérica inferior, ele vai ser revestido, né, todas essas porções por endoderma e externamente por mesoderma esplâncnico. Então, internamente a gente vai ter aí epitélio de revestimento, epitélio glandular sendo derivado do endoderma e externamente a parte muscular e outros tecidos conjuntivos derivados do mesoderma esplâncnico, como toda a estrutura do sistema digestivo. E na formação dos cólons ocorre a proliferação do endoderma de forma desigual nas paredes, por isso que ele tem aquele aspecto de grumos, tá? E na região final, na formação do reto, né, ocorre também a proliferação do endoderma de forma canalizada. Então, a gente tem aquele aspecto de grumos nos cólons, né, porque até o cólon sigmoide, porque ele está tendo uma proliferação desigual. Então, ele tem esse aspecto. Quando a gente chega já no reto, ele não tem uma característica tão desigual, tão grumosa, né, tão irregular, porque o crescimento ele já vai ser mais diferenciado. Em vez de ele ser tão desigual, ele já vai seguir mais um padrão linear, tá? Para a formação do reto. E na região final do intestino primitivo posterior, nós podemos identificar uma região mais dilatada, que é chamada de cloaca. A cloaca, ela possui contato com o intestino primitivo posterior e com o divertículo do alantoide. Lembram lá na aula ainda do sistema cardiovascular que eu falei rapidamente sobre o alantoide, que era um prolongamento que ia para a parte umbilical, o pedículo umbilical, para permitir a entrada das artérias que iam fazer a irrigação sanguínea. Então, precisava desse crescimento desse alantoide, pois essa região da cloaca, ela faz contato tanto com a porção posterior do intestino primitivo, quanto também com aqui a região do alantoide. Essa região da cloaca, ela vai desaparecer porque ela vai sofrer uma septação, dividido em duas porções, o que a gente chama de seio urogenital e seio anorretal, através do septo uroretal, que é uma proliferação de células mesodérmicas. Então, esse septo vai crescer em direção à membrana cloacal
que quando atingida se divide em membrana urogenital e membrana anal, e na formação anal pode-se identificar duas porções, o canal anal superior, que é derivado do endoderma, né, que foi a proliferação lá do endoderma do tubo primitivo posterior, né, é um epitélio cilíndrico simples, e o canal anal inferior vai ser derivado do ectoderma, já vai ser um epitélio pavimentoso estratificado, né, irrigado, se não está no intestino, não é derivado do intestino posterior, ele vai ser irrigado por quem? Essa pequena porção? Pela artéria pudendo, tá? Não vai ser mais a artéria mesentérica inferior, porque essa regiãozinha inferior do canal anal é derivado do ectoderma, né? E isso conclui todas as estruturas. Vamos visualizar aqui na imagem, fica mais fácil da gente ver. Ó, a gente tem aqui o intestino primitivo posterior, que termina aqui na região da cloaca, certo? Esse canalzinho que vocês estão visualizando aqui, ó, é o alantoide. Então, o que é que a gente percebe? O que está em amarelo é o quê? Endoderme, certo? Então, o intestino primitivo, como a gente sabe, ele é aqui formado por endoderme internamente, e o alantoide também vai ser formado por essa endoderme. Essa partezinha rosa que envolve essas estruturas é que tipo de tecido? De folheto? Mesoderme, né? Então, para formar o canal anal, a gente vai ter que ter uma septação nessa região. Para quê? Para formar o seio urogenital, que vocês devem ter visto quando virem embriologia do sistema reprodutor, e para formar aqui embaixo o seio anorretal, tá? Então, essa mesoderme, ela vai se prolongando aqui em direção a quem? A membrana cloacal. A membrana cloacal é só essa partezinha, esse Czinho aqui que fica recobrindo a cloaca. A cloaca é essa dilatação que faz contato com o alantoide e o intestino posterior, e a membrana cloacal é esse ponto aqui que recobre. O que é que a gente consegue perceber? Porque a gente viu lá no slide anterior que esse canal anal ele vai ter parte derivado do endoderma e vai ter parte derivado do ectoderma. Por quê? Como? De onde? Então aqui, ó, a membrana cloacal, quando a gente tiver o processo de septação concluído, ó, houve a separação do seio urogenital e do seio anorretal, tá? Então a gente tem a separação dessa membrana cloacal. Então o canal anal superior, ele vai ser derivado aqui, o que é amarelo? Endoderme. Mas o que é que está para o lado de fora, né? Que não está representado aqui, mas que está externo à membrana cloacal? A ectoderme, certo? Então, essa ectoderme também prolifera para formar o quê? O canal anal inferior. Então, por isso que ele tem essas duas origens. Se tem duas origens, essa parte superior, derivada do endoderma, é irrigada pela mesentérica inferior, enquanto essa parte inferior do canal anal, derivada da ectoderme, vai ser irrigada pela artéria pudenda, tá? Ah, como é essa estrutura aqui, ó? Visualizem, ó. Região mais dilatada, tá? Da cloaca, só para vocês verem que de fato é a conexão com o intestino primitivo e com o alantoide, porque aqui está cortado. Então é isso aqui, para vocês visualizarem que essa região dilatada, ela faz contato com os dois. E essa mesoderme aqui, branquinha no centro, é quem vai se prolongar até separar em dois seios diferentes, que vão formar dois ósseos diferentes, tá? Então aqui, na formação do canal anal superior, a gente tem a derivação endodérmica, tá? E aqui no canal anal inferior, a gente tem a derivação ectodérmica. Então aqui veio do intestino primitivo posterior, irrigado pela mesentérica inferior, e aqui veio do ectodermo que estava externo à membrana cloacal, certo? Bem aqui, o que é que vocês estão visualizando? É onde esses dois tecidos, eles acabaram se fundindo, né? Porque eles vão proliferando e não tem como a gente delimitar completamente. Ah, se eu pegar e fizer um corte do canal anal aqui, eu vou ver perfeitamente região de endoderme, região de ectoderme. Vai ter uma linha. Não, não é assim que as coisas funcionam, né? No nosso desenvolvimento. Então, a gente tem essa região aqui, que é o que se chama de zona de transição, que a gente tem partes endodérmicas e tem partes clarinhas aqui, ectodermas, na formação desse canal anal. Ok, pessoal, tranquilo? Alguma dúvida? Todas? Vixe, que coisa triste.